Olá, galerinha do 701. E aí, como é que tá essa síndrome de hiena de vocês? Estão rindo muito ainda? Brincadeira, gente. Saudade, tá? Cauã, tô gostando de ver. Você tá super aplicado, fazendo todas as atividades. Continue assim, tá? E, coleguinhas, vamos seguir o exemplo, porque vocês têm que cumprir horário. Quero ver vocês lá, todo mundo na minha aula a partir das 10h30, 10h20, né? E todo mundo fazendo as atividades, tirando dúvida, perguntando quando for preciso, galera, porque é importantíssimo. A gente não parou, agora não é mais revisão, a gente está dando continuidade aos assuntos e vamos começar agora falando sobre os seres vivos e as características dos seres vivos. Então, pergunto para vocês, o que é um ser vivo? Um ser vivo é todo organismo que tem a capacidade de realizar um metabolismo. O que é esse metabolismo? É aquele famoso nasce, cresce, reproduz e morre. Lembra aquele ciclo de vida que a gente aprende lá desde a alfabetização, desde o primeiro ciclo do fundamental, né? Então, capacidade de realizar um metabolismo é a capacidade de você nascer, de você crescer. E para você crescer, você precisa o quê? Absorver nutrientes, respirar, né? Realizar atividades que façam o seu organismo conseguir crescer. Então, a nutrição, a respiração, a digestão, a circulação, tudo isso são características dos seres vivos. São o quê? Metabolismo, então você digerir, você respirar, seu sangue circular pelo corpo, tudo isso é o que a gente chama de metabolismo. E são esse metabolismo que permite a gente crescer, se reproduzir e, infelizmente, faz parte também o quê? Morrer. Então, isso é um ciclo da vida. Todos os seres vivos precisam realizar um metabolismo para completar esse ciclo de vida. Então, ser vivo é aquele que tem a capacidade de realizar um metabolismo. Ainda tem uma outra definição. O que é um ser vivo? Todo ser que é formado por células. Então, muitos cientistas acreditam que todo ser que é formado por célula, e essa é a definição mais aceita, é considerado um ser vivo. E aí a gente tem, o que é célula? Botei aqui, unidade morfofisiológica. O que é esse palavrão? Morfofisiológica. Morfo. Gente, quando a gente tem lá no Power Rangers, hora de morfar, eles trocam o quê? De roupa? Não. Eles trocam a forma. Eles ficam muito mais muito mais fortes, muito mais poderosos. Então, quando a gente fala de morfo, a gente está falando de forma. Então, é a estrutura que vai dar forma. Todo o organismo e a forma que ele tem é devido às suas células. E aí, fisiológica vem de quê? De função. Então, a gente define célula como o quê? Unidade básica de todo o organismo que vai dar forma e função. O que é essa função? Tudo que acontece no nosso corpo, toda a funcionalidade dele, como ele funciona, primeiro acontece a nível celular. Então, a célula é a unidade básica de todo o organismo que vai dar forma e funcionalidade a esse organismo. E com isso a gente tem um nível de organização. Todo organismo, independente de ele seja animal ou vegetal, ele tem um nível de organização. E aí a gente tem esse nível de organização falando o seguinte: a gente tem a célula como unidade básica, o conjunto de células semelhantes entre si que exerçam uma mesma função formam os tecidos. Conjunto de tecidos semelhantes com uma mesma função vão formar os órgãos. Órgãos diferentes, mas com a mesma finalidade, formam os sistemas.
Os sistemas do nosso corpo, como exemplo, tem sistema digestório, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema excretor, sistema locomotor. Então, esses sistemas é que vão formar o organismo. Então, a gente tem um nível de organização onde a base de tudo é a célula, que vai dar forma e função ao nosso organismo. Não só ao nosso, mas como a qualquer outro, tá? E aí, vou apagar aqui rapidinho, tá, gente? Todo organismo, ele pode, na verdade, ele é formado por células e existem os vírus. Os vírus são uma eterna dúvida da ciência. Por quê? E a gente está vendo os estragos que os vírus causam, né? A gente tem esse vírus aí, o coronavírus, que está provocando uma pandemia, deixando a gente em casa e, por alguns cientistas, nem considerados ser vivo eles são. Por quê? Porque os vírus, eles não são considerados seres vivos por alguns cientistas porque eles não são formados por célula. Os vírus, eles possuem apenas uma cápsula proteica. Essa cápsula proteica, lá como a gente tem a do corona, né? Essa cápsula com algumas proteínas integradas, a gente tem a cápsula e algumas proteínas e o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Ele não chega a ter uma estrutura celular completa. Então, como alguns cientistas defendem que para ser um ser vivo, ele tem que ser formado por célula, os vírus não entram como seres vivos. Mas, por um outro lado, alguns cientistas defendem que os vírus são seres vivos. Por quê? Porque ele realiza um metabolismo. O que é isso? Ele nasce, ele exerce funções, ele se reproduz e ele também morre. Que esse coronavírus morra logo, não é verdade, gente? Não, mas não é bem assim, tá? Por isso que a gente está em quarentena. Então, é esse dilema da ciência. Os vírus são ou não são seres vivos? Então, alguns defendem que sim, porque ele realiza o metabolismo, mas para a ciência, ele não é considerado um ser vivo porque ele não tem uma estrutura celular formada. Ele só tem uma cápsula proteica e material genético, o que não chega a ser uma estrutura celular. Ué, mas então, o que é uma estrutura celular? Para ser considerado uma célula, então, para a gente ter considerado uma célula, a célula ela tem que apresentar 3 estruturas básicas. A célula tem uma membrana, a célula tem o citoplasma, que é o que ocupa todo o espaço dentro da célula, é o citoplasma, e a célula também vai apresentar o que? Um núcleo. Esse núcleo que contém o que? O material genético da célula. Então, para ser considerado uma célula, a gente tem que ter essas 3 estruturas básicas. A gente tem que ter a membrana, o citoplasma, que é o que preenche todo o espaço no interior da célula, é o citoplasma. E o núcleo, que vai guardar as informações que são passadas para os seus descendentes, que guardam o material genético. Então, gente, para ser considerado uma célula, ela tem que ter essas 3 estruturas básicas: membrana, citoplasma e núcleo. E é claro que a gente tem organismos com diferentes tipos de células. Todas as células são iguais? Não. A gente tem organismos que são microscópicos, como as bactérias, e tem organismos como a gente, que tem milhares e milhares de células, tem trilhares de células, não é isso? Então,
existem diferenças. E aí, na próxima aula eu vou falar da diferença entre as células procariontes e as células eucariontes. Por quê? Porque existem organismos diferentes e com isso a gente tem células diferentes, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então até lá, galerinha. Beijos!